Eu sei que hoje, quando nós celebramos os 65 anos dessa UMP, nós falamos sobre um tema que é importante na vida de qualquer pessoa, que está baseado lá em Filipenses 2,5, que a Beatriz me fez a gentileza de enviar também as informações, que fala sobre a necessidade que alguém tem de ter em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E na vida da gente, às vezes a gente se aproxima de Jesus, de Cristo, às vezes até com boas intenções, com boas motivações, com algum interesse, ou então com alguma particularidade específica, em alguma situação específica da nossa vida, mas essa aproximação tantas vezes não passa de um quase. Eu quase encontrei a Cristo, eu quase desfrutei da sua presença, eu quase descobri o que é ser alguém que vive plenamente a sua fé no Senhor. Hoje é esse o tema que eu queria conversar com você, e para isso eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos juntos hoje como igreja, celebrando o aniversário de uma mocidade. Gratos pelo que o Senhor tem feito até aqui, certos daquilo que o Senhor fará por meio da tua graça e de Jesus nas nossas vidas. Eu te peço que o teu Santo Espírito nos ilumine para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar na noite de hoje por meio da tua palavra. Que ela seja viva, transformadora e nos alcance onde nós estamos. Em nome do teu Filho Jesus, amém. O Evangelho de Marcos é um evangelho que, se nós fôssemos tratar dele como se fossem categorias de filme, seria um evangelho de ação. Eu costumo dizer que é um evangelho onde você vai encontrar cortes muito rápidos. As cenas mudam muito rapidamente. É o tipo de narrativa que, quando o ouvinte não sabe muita coisa sobre o assunto, você faz questão de trazer ação para que a pessoa veja nas atitudes, na ação e no movimento o conteúdo e o teor e a profundidade daquilo que você está querendo transmitir. E Marcos é esse evangelista, um evangelista que escreve para pessoas que não têm muito contexto judaico, para pessoas que vivem ali espalhadas pelo Império Romano, sem muito conhecimento dessa tradição israelita, e ele traz o evangelho de Jesus, a vida de Jesus, a sua obra e a sua mensagem por meio das suas ações. Então é como se as cenas em Marcos acontecessem de maneira muito rápida. Ele não dá muito espaço para longos discursos. Jesus está sempre em movimento, fazendo alguma coisa. E Marcos dedica a primeira parte do seu evangelho a apresentar esse Jesus em movimento, demonstrando o seu poder e a sua autoridade sobre a natureza, sobre a vida, sobre o mundo espiritual, sobre tudo o que acontece na existência terrena. E ele faz isso por meio de milagres, por meio de libertação de pessoas, quando ele ressuscita algumas outras pessoas, quando ele faz sinais que encantam as pessoas e também quando ele traz palavras que trazem aquele impacto que as pessoas não estavam acostumadas a ouvirem. No texto que nós acabamos de ler, no capítulo 12, vemos Jesus em mais uma dessas conversas rápidas que Marcos nos apresenta, uma conversa que aconteceu 2 dias depois da sua entrada em Jerusalém, em cima de um jumentinho.
Lembra que Jesus entra em Jerusalém já simbolizando a reta final do seu ministério, o cumprimento de todas as promessas, já que essa entrada era um cumprimento claro daquilo que havia sido profetizado em Zacarias capítulo 9. E ele é recebido por aquela população de Jerusalém como se ele fosse o rei. As pessoas o esperam com ramos de palmeira e o aclamam como sendo o rei, o Messias esperado. E as pessoas tinham expectativas sobre isso. E é claro que Jesus não veio suprir as expectativas humanas na forma como elas se manifestavam. Pessoas que esperavam que Jesus fosse um líder político revolucionário, alguém que fosse fazer a guerra, ou então que iria confrontar o Império Romano e trazer a libertação de Israel. E Jesus não vem trazer isso. Jesus vem trazer um reino, sim, um reino que começa nos corações e um reino que produz uma revolução silenciosa. Essa entrada de Jesus e essa aclamação popular de Jesus na sua entrada em Jerusalém provoca uma comoção entre os líderes da religião, entre as pessoas que de alguma forma manipulavam aquelas pessoas e que haviam surrupiado a religião para si. Eu estou falando daqueles partidos que existiam dentre os israelitas e que haviam se distanciado tanto daquilo que Deus havia ensinado para o seu povo, como religião, como lei e como a própria piedade que está envolvida na lei. Entenda a piedade como sendo um estilo de vida em que o coração acompanha as atitudes de alguém. E Jesus provoca naquelas pessoas uma reação em que partidos diferentes conseguem se unir. Acho que você já ouviu essa história em algum lugar, né, na humanidade, mas os partidos diferentes, eles conseguem se unir contra aquilo que Jesus representava e a ameaça que Jesus representava ao sistema que estava então ali vigente. Para completar tudo, Jesus passa por uma figueira no dia seguinte e diz, olha, a figueira que não dá frutos, ela seca. E Jesus amaldiçoa a figueira, no outro dia a figueira amanhece seca. Logo depois, Jesus conta uma parábola sobre lavradores maus. E os fariseus e escribas logo se identificam com aquelas pessoas dessa parábola. E olha que é uma das poucas parábolas que o público entende o que Jesus está falando. Então começa a surgir aquele sentimento naquelas pessoas de que Jesus trazia uma mensagem que incomodava. E era mais difícil lidar com a mensagem que Jesus trazia, porque essa mensagem ela era ratificada, ela era comprovada por meio dos sinais e maravilhas que Jesus realizava. Então, os fariseus estavam incomodados, os saduceus estavam incomodados, zelotes também, escribas também, sacerdotes também não estavam engolindo muito bem aquilo que estava acontecendo. Então, eles começaram a se organizar, a coordenar uma série de ataques, tentando colocar Jesus em uma sinuca de bico, em uma situação complicada, para que o próprio Jesus se incriminasse. Então, eles começam a enviar grupos de pessoas, né, para que colocassem meio que cascas de banana, para que na conversa com Jesus ele se complicasse e aí não parecesse que foram os líderes da religião que provocaram a prisão de Jesus ou a morte de Jesus, como veio a acontecer. E o que é que acontece aqui no capítulo 12? Você vai ver que essa história não começa com o diálogo que nós começamos a ver. No versículo 12, Marcos já contava para a gente que essas pessoas de quem eu falei agora, procuravam prender Jesus. Mas eles temiam o povo, porque compreenderam que contra eles, Jesus tinha proferido essa parábola que eu acabei de falar sobre os lavradores maus. Então eles desistem e eles se retiram. Mas aí logo depois, no versículo 13, um pouco antes da cena que nós começamos essa história, acontece um primeiro diálogo entre alguém enviado por essas pessoas e Jesus. Veja comigo o que é que Marcos nos conta no versículo 13. Ele diz assim: e enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E lhe trouxeram.
E ele perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Não sei se você percebe o que é que está acontecendo aqui. Chega primeiro um herodiano, lembra que eu falei dos partidos que existiam ali? Estava todo mundo unido contra Jesus? Então vem primeiro um herodiano, era alguém que tinha uma boa relação com Herodes, o rei, até então designado ali para Jerusalém. E ele chega colocando um chapéu. Meu pai usava a expressão colocar um chapéu grande quando você levanta o ego da pessoa, né, para conseguir alguma coisa. Então, o herodiano, ele chega colocando um chapéu gigante em Jesus. Muito se sabe que você é bambambam, você sabe tudo, que você é verdadeiro, que você não se importa com o que as pessoas vão dizer e que você vai dizer a verdade. Então, me fale, Jesus, você acha que nós devemos pagar imposto a César ou não? Jesus, claro, percebe que ali existia malícia, existia más intenções, e ele percebe, Marcos chama de hipocrisia, e ele diz: me traz aí uma moeda. A moeda vem, ele diz: o que é que você vê aqui? É a cara de César. Então, o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Jesus dá uma resposta que é resposta, ele diz o que é que deve ser feito em relação às obrigações civis, mas ele lembra também o lugar de Deus nessa história. Jesus não é pego por essa artimanha que os seus adversários estavam tramando. Ele percebe o que estava envolvido ali. Mas veja que o movimento que começa a se perceber aqui é um movimento muito humano. Um movimento humano que hoje, é claro, quando a gente olha para quem é Jesus, para a sua história, para aquilo que nós cantamos aqui, ouvimos todos os domingos, pelo menos, né, as pessoas que estão aqui, é fácil olharmos para Jesus e considerá-lo uma pessoa admirável, um homem que pelo menos inspira boas ações, né, inspira algum tipo de iluminação espiritual. Mas a coisa fica muito complicada quando nós estamos vivendo a vida cotidiana, de segunda a segunda, em todos os dias da vida de alguém, e de repente a gente se depara com uma situação que nós claramente percebemos que o que Jesus faria, diria ou pensaria seria uma completa oposição àquilo que eu penso, ajo e reajo. E nesse momento, a grande tentação humana é transformar aquilo que Jesus diz à minha imagem e semelhança. Nós passamos o tempo todo, a vida inteira, tentando transformar o que Jesus é, o que ele tem a oferecer, em algo que nós queremos receber ou que nós queremos que ele seja. Vivemos a época da customização. Hoje, você não precisa mais nem esperar um filme passar na TV ou sair na locadora. Você escolhe o tempo inteiro o que você quer consumir, como você quer consumir. O mundo inteiro é customizado. E a gente faz isso também na vida espiritual da gente. A gente tenta customizar Jesus à nossa imagem e semelhança. O que era um herodiano? Era alguém que acreditava que o reino de Herodes deveria ser estabelecido e que essa era a melhor solução para os israelitas. Então, na cabeça de um herodiano, o Messias, ele precisava vir daquela raiz ou daquela linhagem, ou pelo menos estar alinhado com aquilo que Herodes tinha a oferecer. Se Jesus não atendesse essas características, não fosse alinhado da forma como se pensava, ele não servia para ser Messias. Ele não servia para ser a pessoa a quem eles esperavam há tantos séculos. Por isso que ele chega com essa conversa fiada de imposto. Porque se Jesus dissesse: olha, não pode dar impostos a César, porque vocês são de Deus, vai preso, porque está confrontando o Império Romano. Ou então se dissesse: não, tem que dar sim todos os impostos a César, porque ele merece. Ele ia comprar uma briga feia com os judeus que eram ali dominados pelo Império Romano. Era uma tentativa de moldar o Cristo à sua imagem e semelhança. Mas veio uma outra delegação, agora dos saduceus. No versículo 18, Marcos conta para a gente que os saduceus, que afirmavam e que diziam que não há ressurreição, se aproximaram de Jesus e perguntaram a ele, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma.
E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Mas uma pessoa que chega diante de Jesus, tentando moldar o que Jesus tem a dizer, às suas próprias expectativas. Como assim Jesus estava dizendo que não existia casamento no céu? E como assim Jesus está afirmando que existe ressurreição? Para um saduceu, a ressurreição não existia. E Jesus afirmar que existe ressurreição é Jesus atacar frontalmente a principal crença que segurava esse sistema doutrinário que os saduceus defendiam e acreditavam. É impossível você conhecer o Messias, conhecer esse Jesus, se você está tentando fazer esse Jesus ser alguém à sua imagem e semelhança. O caminho é justamente o inverso. As pessoas que são adversárias de Cristo é que se colocam nessa posição. As pessoas que estão incomodadas com o que Jesus tem a fazer, a dizer e realizar, é que não se conformam com quem Jesus é. Não se deixam ser confrontados com aquilo que Jesus tem a dizer e a ensinar. A conversa que nós começamos, essa mensagem, quando o escriba chega diante de Jesus, parece que nos apresenta uma pessoa com um coração um pouco diferente daqueles outros dois que se aproximaram primeiro, os herodianos e os saduceus. Porque o escriba chega e ele pergunta qual é o principal de todos os mandamentos. Essa era uma pergunta que se fazia com constância. As principais escolas de rabinos, até então, se dedicavam a tentar resumir da melhor maneira possível os mandamentos, de forma que fosse mais fácil de aplicá-los. Então, era uma pergunta que se fazia a um rabi. Como é então, Senhor, como é então, mestre, que o Senhor resume o principal de todos os mandamentos? De acordo com a sua escola, qual é então o principal dos mandamentos? E Jesus respondeu com o Shema Israel, que é essa primeira expressão que ele traz aqui, quando ele diz: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. E ele vai trazer aqueles 2 pontos que você já ouviu com certeza na escola bíblica dominical. Porque ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu imagino que nessa conversa o escriba deve ter parado um pouquinho para ouvir melhor o que Jesus disse, e deve ter surgido um daqueles silêncios constrangedores, e aí passa alguns segundos que parecem uma eternidade, e o escriba diz: realmente, o senhor falou alguma coisa aí que tem sentido. Realmente não tem nada mais importante do que isso que você falou. É exatamente assim que eu penso também. E amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Se fosse discípulo, eu ia dizer: finalmente alguém entendeu o que Jesus está dizendo. Se eu estivesse ali vendo aquela conversa, parece que finalmente alguém que veio confrontar Jesus sofreu o impacto da sua palavra. Só que a resposta de Jesus é uma resposta que traz para a gente um sabor amargo. Porque Jesus olha para aquele escriba e diz: olha, você está quase lá. Você não está longe do reino de Deus. Você não está longe da verdade. E ninguém mais ousou interrogar Jesus. É bom, é uma conversa feliz e triste ao mesmo tempo. É típico do sabor do quase, quando a gente tenta alguma coisa e não consegue. Alguém que parece que entendeu o que Jesus estava dizendo, de alguma forma entendeu quem Jesus é, mas que de alguma forma também não consegue chegar tão perto como deveria de quem é esse Jesus. Porque tudo que escuta de Jesus é: você não está longe do reino, mas você ainda não chegou. Quem está quase lá, ainda não está lá. Jesus
diz essas palavras para aquele escriba, os discípulos escutam aquilo que está se passando e o dia continua. Jesus tem uma conversa forte com os discípulos, onde ele deixa claro, por meio da sua explicação, que ele é o descendente esperado de Davi. Logo depois ele vai até o templo e ele se posiciona com esses discípulos perto da caixa de ofertas. Ele fica vendo as coisas acontecerem, ele sabe que está se aproximando o seu fim. E quando ele está lá, perto dessa caixa de ofertas, chega uma senhora com alguma idade, e se aproxima da caixa da oferta lá, chamada gasofilácio, e ela tira uma moedinha que, segundo as pessoas que sabem fazer conta, que não é meu caso, equivalia a meio centavo de dólar. Eu não sei como é que isso é possível, mas essa moeda, dizem as pessoas que estudam muito esse assunto, que equivalia ao que hoje seria meio centavo de dólar. E ela deposita essa moedinha naquele gasofilácio. A conversa de Jesus com os discípulos talvez nos ajude a entender um pouco melhor aquilo que está acontecendo e por que Marcos separa essas três conversas para ilustrar para a gente como se chega ao reino de Deus. Ele conta para a gente no versículo 43 do mesmo capítulo que Jesus chama os seus discípulos e diz para eles assim: em verdade eu vos digo que esta viúva, pobre, depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A viúva representa nessa história todos os corações que não são representados nas três conversas anteriores. Um herodiano chega com o seu desejo de um país justo, de acordo com o seu partido político, querendo que Jesus tome de alguma maneira uma posição em seu favor, e sai dali decepcionado e frustrado. Um saduceu chega com a sua teologia, a sua doutrina, querendo que Jesus apenas carimbe e diga: certo, você aqui acertou, você realmente entendeu o que é que Deus ensinou, e sai de lá também frustrado e decepcionado. Um escriba chega sabendo tudo sobre a lei, sabendo muito bem o que significavam os mandamentos, talvez entendendo tudo sobre a prática da fé, mas sem ainda ter recebido ou ter vivido essa experiência de fé. O que esses homens têm em comum é a sua parcialidade. São pessoas que têm algum envolvimento com o mundo da fé, pessoas que de alguma forma conviveram com movimentos espirituais em algum momento, pessoas que frequentavam o templo e praticavam uma religião, pessoas que tinham uma rotina religiosa, pessoas que conheciam a lei de Deus, pessoas que cresceram ouvindo a lei de Deus, mas que de alguma forma não haviam tido uma experiência real e genuína com esse Deus ali na pessoa de Jesus Cristo. Pessoas que convivem com o Evangelho, mas pessoas que não se entregam ao Evangelho. Pessoas que simpatizam com aquilo que Jesus ensina, mas não estão prontos a negarem-se a si mesmos para serem aquilo que Jesus gostaria que nós fôssemos. A viúva aparece nessa história com seus míseros centavos depositados naquele gasofilácio, trazendo em si todas as pessoas que se entregam por inteiro e por completo a esse Jesus. Todas as pessoas que não têm reservas diante de Deus, quando sabem a sua miserabilidade humana e se entregam nas mãos desse Jesus por inteiro, de corpo e alma, e deixam que Jesus faça delas aquilo que tem que ser feito. Pessoas que não guardam tesouros para si, pessoas que não são tão apegados assim às suas certezas, mas que deixam que o próprio Jesus moldem as suas certezas. A oferta da viúva é uma advertência a pessoas como eu e como você, que muitas vezes oram se sobrar tempo, que vão à igreja se der para ir, que têm uma vida devocional se a agenda permitir, ou que cuidam do outro e amam ao próximo se não for tão custoso assim, ou se não me tirar tanto assim da minha zona de conforto. A oferta da viúva demonstra para cada um de nós o quanto é necessário que alguém se desarme e se desapegue de si mesmo se quiser seguir a Jesus. Somente uma pessoa assim é capaz de vivenciar e de viver esse reino de Deus. Somente uma pessoa assim pode viver debaixo do reino desse Jesus. E sabe o que é o reino de Deus? Não é uma palavra que aponta somente para um reino vindouro, um mundo dourado, ou tudo branco, com pessoas voando. Não. O reino de Deus é quando a gente deixa que Jesus seja
o Senhor sobre tudo aquilo que eu sou e que eu faço. É quando os meus pensamentos, eles estão debaixo daquilo que Jesus pensa. As minhas ações, as minhas reações com as pessoas com quem eu convivo, são reações pautadas pela forma como Jesus pensa e gostaria que eu vivesse. O reino de Deus é viver do jeito de Jesus. Ele ensinou isso para os discípulos naquele sermão que a gente conhece como o Sermão da Montanha. Você não sabe o que é o reino de Deus? Leia o Sermão da Montanha a partir de Mateus 5. Alguém que quer viver sobre o reino de Jesus é alguém que vive dessa maneira. É alguém que sabe negar-se a si mesmo, que aprendeu por causa do Espírito do Senhor em nós, a cada dia se despir da velha natureza e se revestir dessa nova natureza. Eu sei que hoje nós celebramos o aniversário de uma mocidade. E como é bom ser jovem. Como é bom ter a vida inteira pela frente. Como é bom poder sonhar sem limites, fazer projetos e ouvir das pessoas: você é muito novo, você pode tudo. Você tem a vida inteira pela sua frente. Quem já passou dos 40 sabe do que eu estou dizendo. E talvez se você tem menos, você ainda não sabe o quanto é privilegiado de estar vivendo esses dias agora. Só que se você quer ter uma vida que seja realmente abundante e plena, como Jesus prometeu, se você quer desfrutar do seu futuro com a esperança que Jesus prometeu, você precisa trazer Jesus para o centro da sua existência. E se você já passou dos 40, como eu, ainda dá tempo também de trazer Jesus para o centro da sua existência. Você não vai ter mais tantas oportunidades quanto esses jovens aqui. Sinto muito por nós, mas temos ainda alguma estrada pela frente que nós poderemos desfrutar dessa escolha de vida. Mas enquanto vocês planejam aquilo que vão viver, enquanto vocês vivem a juventude de vocês, um conselho que alguém que já passou dessa etapa pode dar é que você não se leve tão a sério assim, ou não se leve tão no centro da sua vida assim. Se você deixar que você reine na sua vida, a sua vida vai ser de catástrofe, vai ser de frustração, vai ser de simplesmente desalento. Isso não é praga de pastor, não, que eu nem acredito nisso. É quase que um raciocínio lógico. Se aquele que tem vida a oferecer diz que está disposto a dar vida para a gente, e a gente diz: não, essa vida eu não quero, eu prefiro desenhar uma vida eu mesmo, para mim mesmo, eu estou dizendo que eu estou disposto a lidar com as consequências das minhas próprias escolhas. E sobre as minhas escolhas, eu só tenho uma coisa a dizer: meu coração é desesperadamente corrupto, nem eu conheço meu coração. Palavras do profeta Jeremias. Portanto, não siga seu coração para tomar escolhas, para fazer escolhas, mas siga aquilo que Jesus tem a dizer. Que as palavras que você aprende na doutrina tão bem fundamentada dessa igreja, que não seja apenas um motivo para debate teológico, mas que seja algo que toque o seu coração e transforme a sua prática, que tire você do quase, que você chegue, que a sua vida não seja um ônibus quebrado no meio de uma estrada de barro, que deixe você a noite inteira esperando, cheio de planos e expectativas, e uma coisa errada leve a outra. Porque você não ouviu a voz da razão e a voz do Senhor. Muitas vezes a gente fica no quase porque a gente é teimoso. Muitas vezes a gente não chega lá porque a gente decide fazer as coisas à nossa própria maneira. E Jesus, na reta final do seu ministério, faz questão de desconstruir esses castelos de areia que a gente cria para a gente mesmo. Ele faz questão de dizer: olha, você tem vida sim, eu tenho vida para oferecer. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu tenho vida para oferecer e vida em abundância. Mas você precisa se entregar a essa vida. Você precisa dar tudo o que você tem. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando abrir mão de todos os meus direitos que eu considero que eu tenho. De toda a minha personalidade, que às vezes é como eu chamo simplesmente a minha teimosia. Jesus precisa, nesse processo que ele escolheu para tratar com a gente, de rendição. É esse o ponto. Às vezes, parece que alguém se rendeu, como esse escriba quando conversa com Jesus. Às vezes, parece que alguém entendeu esse evangelho, fala bem sobre ele, se expressa bem quando vai falar da Bíblia. Mas, às vezes, essa pessoa ainda não passou pela experiência genuína de se tornar uma pessoa que se entregou completamente a Jesus Cristo. Eu gosto muito de uma história contada por Anton Chekhov. Não é Tchaikovsky o compositor, é Chekhov, um cronista russo. Ele escreve alguns contos, eu sou fã dele, conheço muitos deles e leio sempre.
E um deles, chamado O Camaleão, conta a história de um inspetor de polícia que está chegando no mercado de Moscou. E ele chega dentro do mercado, ele vê que está tendo uma grande confusão. As pessoas estão correndo, gritando, estão todas indo em direção a um canto assim de uma parede, onde tem um homem que ele reconhece como sendo um marceneiro conhecido na cidade. E esse homem está com o dedo sangrando, ele está arranhado, ele está machucado. No outro lado, assim, tem um cachorrinho ali acuado, com medo também, tremendo. E as pessoas estão em cima dos dois e o marceneiro está enfurecido. E ele vê que chegou um inspetor de polícia e ele diz: olha, inspetor, esse cachorro me atacou, ele veio para cima de mim e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu quero uma multa dos donos desse cachorro e eu quero que ele seja morto, porque daqui a pouco todos os animais da cidade vão estar atacando as pessoas e vai se tornar uma situação incontrolável. O inspetor escuta essa denúncia e diz: é verdade, nós realmente temos que tomar uma providência. Vamos levar esse cachorro e vamos matar esse cachorro. Vamos descobrir quem é o dono e vamos multar o dono desse cachorro. Aí vem o policial que estava trabalhando com o inspetor e diz para ele: olha, inspetor, acho que se eu fosse você, pensava duas vezes, porque esse cachorro aí é do general. O inspetor engole seco, para assim. Então, como eu dizia, seu marceneiro, o que é que você fez para provocar esse cachorro, para esse cachorro vir e morder você? Você está sangrando, é por culpa sua. Você deve ter apagado um cigarro no focinho do cachorro, por isso que ele atacou você. Quem vai ser preso é você por maus tratos de animais. Aí vem o mordomo do general, está chegando no mercado e o policial diz: olha, está vindo ali o mordomo do general. Vamos perguntar para ele, porque pode ser que o cachorro não seja. Vamos fazer uma dupla checagem aqui. Mordomo, esse cachorro aqui é de vocês? O mordomo olha para o cachorro e diz: de jeito nenhum. Lá na nossa casa não tem dessa raça não. Meu patrão só gosta de outra raça. Esse aí não é nosso não. O inspetor então diz: como eu estava dizendo, vamos levar esse cachorro e vamos matá-lo, e vamos multá-lo, porque você sim é uma vítima, marceneiro. Você não pode realmente estar tão vulnerável assim, as pessoas têm que ser responsáveis pelos seus animais. Vamos matar esse cachorro hoje. E aí o mordomo faz: mas calma, esse cachorro não é do general, mas ele é do irmão do general, que acabou de chegar e se mudou para a cidade. Então, esse cachorro é um pobre coitado, está aqui acuado, com medo. Vamos prender então o marceneiro, porque o marceneiro está acusando o cachorro de um crime que não cometeu. O marceneiro saiu preso, o policial foi para casa e o cachorro voltou para a casa do irmão do general. Tem gente que lida com as mudanças na vida de maneira oportunista, igual um inspetor que quer agradar um general. Tem gente que acha que se aproximar de Jesus é tentar convencer Jesus de que está se comportando da maneira correta ou falando as coisas certas com o objetivo de receber alguma coisa ou algum benefício desse Deus ou desse Cristo. Às vezes nós não nos colocamos como adversários ou oponentes de Cristo, como essas três pessoas que conversaram com Jesus. Mas muitas vezes nós nos colocamos como pessoas muito mais parecidas com esse inspetor de polícia. Pessoas oportunistas, que simplesmente se relacionam com Jesus nessa valsa, onde você dá um passo para lá e para cá, para o lado que você considera mais conveniente. Jesus não tem interesse em entregas parciais. Alguém que se entrega parcialmente é alguém que quase chegou lá, mas não chegou. Alguém que não se entregou por inteiro é alguém que não está muito longe do reino, mas não está no reino. Até conhece alguma coisa, mas não conhece tudo. Não sabe quem é esse Jesus. Se você quer experimentar a vida que Jesus tem para oferecer, se entregue por inteiro. Jovem, adulto, criança, idoso. Não tem outra forma de você se tornar semelhante a Cristo se não for se entregando a Ele por inteiro. Jesus é da nossa vida o melhor, como já diz a canção. Ainda dá tempo de corrigir o rumo. Não somente para aqueles que são jovens, mas para aqueles em que o tempo da vida já está apitando, que já percebem que já não tem o mesmo tempo de antes. Ainda dá tempo corrigir o rumo. Ainda dá tempo se aproximar de Jesus. Ainda dá tempo viver a vida que Jesus tem para oferecer. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Que essa juventude possa encontrar muita vida nessa vida. E que nós possamos celebrar muitos e muitos anos de vida, de um trabalho
vivo e ativo de pessoas que vivem para Jesus e que vivem a vida de Jesus. Essa é a minha oração por essa mocidade, essa é a minha oração por você, por essa igreja. Queria orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor tem misericórdia de cada um de nós, mesmo quando nós agimos como essas pessoas que aparecem nessas conversas com teu Filho Jesus. Mesmo quando nós tentamos moldar Jesus à nossa imagem e semelhança. Mesmo quando nós ficamos indignados com quem Jesus é e como isso confronta a nossa natureza. Quando nós estamos tão perto e às vezes não chegamos a nos entregar por inteiro ao Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que a tua graça nos alcance de tal forma que nos convença mais uma vez da justiça, do pecado e do juízo. E que o Senhor transforme o nosso coração de maneira que a tua graça nos alcance, a tua misericórdia nos abrace e que nós possamos, sim, encontrar o mesmo sentimento que houve em Jesus e que nossa vida possa ser pautada e mudada por quem Jesus é, por aquilo que Ele tem a oferecer, pelos seus ensinamentos que transformam a nossa existência. Nos ajude, Pai, a não sermos pessoas que quase chegam, quase fazem, quase conquistam, mas que nós sejamos pessoas que vivem o reino, que estão no reino e que desfrutam dessa vida abundante que Jesus tem a nos oferecer. No nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém.